Ela achou que estava apenas agarrando um estranho qualquer num corredor mal iluminado para se esconder do ex-namorado violentamente tóxico. Um beijo desesperado e impulsivo só para se misturar às sombras. Mas quando ela se afastou, o homem não era um convidado qualquer. Ela tinha acabado de beijar o chefe da máfia mais perigoso da cidade. O salão de festas do grande hotel paulistano, no coração de São Paulo, estava sufocantemente barulhento. Um oceano de taças de champanhe tilintando e risadas corporativas forçadas. Camila Ribeiro estava perto da borda do salão, os dedos apertados em volta de uma taça de cristal. Ela tinha 36 anos, era contadora sênior brilhante numa das maiores empresas de logística do país. Mas naquela noite, sentia-se como uma adolescente aterrorizada. Camila alisou as mãos pela frente do vestido de veludo verde esmeralda. Era um vestido lindo, feito sob medida, para valorizar seu corpo plus size. Pela primeira vez em anos, tinha se olhado no espelho e se sentido genuinamente deslumbrante, orgulhosa das curvas macias e cheias e da maneira como o tecido abraçava sua cintura e seus quadris. Mas aquela confiança frágil se despedaçou no segundo em que ela ouviu do outro lado do salão. Diego Galvão. Era seu ex-noivo, um homem que tinha passado 4 anos sistematicamente destruindo sua autoestima. Diego era um banqueiro de investimentos de nível médio, com lábia afiada e uma crueldade que reservava exclusivamente para ela. Ele monitorava suas refeições, zombava do seu peso sob o disfarce de se preocupar com a saúde dela, e vivia lembrando que uma mulher do tamanho dela tinha sorte de ter um homem como ele. Deixá-lo tinha sido a coisa mais difícil e perigosa que ela já tinha feito, especialmente depois da fúria explosiva, de vidro se espatifando, que ele mostrou na última noite juntos. E agora ele estava ali. Devia estar no Rio de Janeiro, mas lá estava ele, parado perto da escultura de gelo, os olhos azuis e frios varrendo a multidão. Então travaram nela. Um sorriso enjoativo torceu os lábios dele. Ele se afastou do bar na hora, traçando um rumo direto até ela. Pânico frio e afiado disparou no peito de Camila. A respiração dela travou. Ela não conseguia lidar com aquilo. Não podia deixá-lo encurralá-la em público. Não podia aguentar as ameaças sussurradas ou a maneira humilhante como ele agarrava seu braço, os dedos cravando na carne dela com força suficiente para deixar hematomas. Tudo enquanto sorria para as câmeras. Camila girou nos calcanhares e praticamente fugiu. Empurrou um grupo de executivos rindo, ignorando os protestos indignados, os saltos afundando no carpete grosso, enquanto corria em direção à saída. Deslizou por um conjunto de portas pesadas de mogno, deixando a banda de jazz para trás, e se viu num corredor discreto e mal iluminado que levava às suítes VIP privativas. Passos ecoaram atrás dela, pesados, deliberados, cada vez mais rápidos. Camila. A voz de Diego ecoou pelo corredor, pingando aquela condescendência familiar e zombeteira. Não seja patética. Pare de andar. Ela olhou desesperadamente ao redor. O corredor estava vazio. Não havia portas laterais, nem banheiros, nenhum lugar para se esconder, exceto um recanto sombrio no meio do caminho, onde uma figura alta estava de costas, aparentemente examinando um quadro na parede. Diego estava dobrando a esquina. Ela tinha segundos. Movida pelo puro terror cego, Camila se lançou para dentro do recanto. Agarrou o estranho pelas lapelas do terno, impecavelmente alinhado, girou-o e pressionou os lábios desesperadamente contra os dele. Ela esperava um grito de indignação. Esperava que ele a empurrasse com nojo. Em vez disso, um par de mãos grandes e incrivelmente fortes segurou sua cintura. Elas não a empurraram. Puxaram-na contra um peito duro como pedra. O beijo, pensado para ser apenas um escudo, se acendeu instantaneamente em algo aterrorizantemente real. A boca do estranho estava quente, com gosto de uísque caro e menta. Antes que Camila conseguisse processar o que estava acontecendo, ele tomou o controle total do beijo. A língua dele roçou o lábio inferior dela, exigindo entrada, e um choque de calor puro e inegável disparou direto para o centro do corpo dela. Ele a segurava com um aperto possessivo e implacável, as mãos grandes se espalhando pelo veludo macio, cobrindo suas costas, segurando suas curvas pesadas como se fossem exatamente o que ele estivesse esperando.
Passos correram diante do recanto. Camila. Diego resmungou um palavrão completamente alheio ao casal enroscado nas sombras e continuou pelo corredor. Camila se afastou, ofegante, o coração martelando descontroladamente contra as costelas. As bochechas queimavam, o batom borrado. Eu sinto muito, muito mesmo. Ela gaguejou, mantendo os olhos baixos no peito dele, notando a gravata de seda cara e o clipe de gravata de ouro maciço. Tinha um homem, meu ex. Ele estava me seguindo. E eu entrei em pânico. Eu não sabia o que mais fazer. Quando o estranho não respondeu, ela lentamente arrastou o olhar para cima. O homem que a olhava tinha um rosto que parecia esculpido em mármore por um artista especializado em beleza letal. Maçãs do rosto altas e aristocráticas, uma mandíbula forte levemente coberta por barba por fazer escura, e olhos tão escuros que pareciam praticamente pretos. Ele era inegavelmente lindo, mas havia uma aura de violência silenciosa e aterrorizante vibrando dele. Ele não parecia bravo. Parecia divertido e incrivelmente predatório. Então é assim? A voz dele era um barítono rouco e profundo que mandou um arrepio pela espinha de Camila. Antes que ela pudesse se desculpar de novo, um som a fez congelar. O clique sincronizado de uma dúzia de travas de segurança de armas sendo destravadas. Camila virou a cabeça, o sangue sumindo do rosto. Saindo das sombras da suíte VIP adjacente, estavam 8 homens enormes de terno preto. As expressões eram completamente de pedra, e cada um deles tinha uma pistola com um silenciador apontada diretamente para a cabeça dela. Chefe, um dos homens, um italiano com cicatrizes profundas, falou, a voz sem emoção nenhuma. Quer que eu me livre dela? Camila parou de respirar. Olhou de volta para o homem que tinha acabado de beijar. Chefe, Vincenzo Moretti. Ela o reconheceu de uma conversa sussurrada e apavorada que tinha ouvido entre 2 sócios seniores da empresa dela. Vincenzo Moretti era o herdeiro da organização criminosa Moretti, a mais impiedosa e intocável máfia do sul do país. Ele controlava políticos, juízes e metade dos imóveis da cidade. Quem cruzasse o caminho dele não simplesmente desaparecia, era apagado. E ela tinha acabado de agarrá-lo pelas lapelas e usá-lo como escudo humano. Vincenzo ergueu uma única mão enluvada. Na mesma hora, as armas baixaram, sumindo de volta os coldres de ombro com precisão militar. Ele olhou de volta para Camila, os olhos escuros descendo devagar para percorrer a silhueta completa dela, demorando-se no decote de veludo e na curva dos quadris antes de voltar ao rosto aterrorizado dela. Diferente de Diego, cujo olhar sempre a fazia sentir inchada e grotesca, o olhar de Vincenzo era pesado, faminto e cheio de apreciação genuína. Fica de boa, Mateus. Vincenzo disse baixinho, os olhos nunca deixando Camila. A moça só estava se escondendo. Eu tenho que ir, Camila sussurrou, a voz tremendo tão violentamente que mal conseguia formar as palavras. Ela se soltou do aperto dele. Vincenzo a deixou ir, as mãos caindo graciosamente ao lado do corpo. Camila levantou a saia do vestido pesado e correu cegamente de volta para a segurança do salão lotado, o pulso disparado nos ouvidos. Ela não olhou para trás. Se tivesse olhado, teria visto Vincenzo Moretti tocando o próprio lábio, um sorriso sombrio e perigoso se espalhando devagar pelo rosto enquanto a observava desaparecer. 4 dias tinham se passado desde a festa. Quase 94 horas de Camila pulando a cada sombra, trancando a porta do apartamento 2 vezes e evitando olhar para qualquer SUV preto que passasse em frente à janela do escritório. Ela tentava se convencer de que estava sendo paranoica. Vincenzo Moretti era um bilionário chefão do crime. Lidava com extorsão multimilionária e transporte internacional. Ele não ia perder tempo caçando uma contadora plus size que acidentalmente o tinha beijado num corredor. Para um homem como ele, ela era um lapso bizarro de 5 segundos na vida dele. Nada mais. Mas o alívio de sobreviver ao encontro com a máfia foi completamente ofuscado pelo pesadelo de Diego. Diego tinha descoberto que ela estava na festa. Desde aquela noite, ele tinha ligado para o celular dela cerca de 55 vezes, deixando mensagens de voz que alternavam entre desculpas choronas e ameaças cruéis e degradantes. Mandou e-mails para o endereço corporativo dela.
Chegou a mandar uma dúzia de rosas negras murchas para a mesa dela, com um bilhete que dizia: "Você não consegue esconder essa bunda gorda de mim para sempre." Camila estava exausta. Sentia-se cansada, desgastada até o osso pela ansiedade constante. Era uma terça-feira chuvosa quando finalmente saiu do escritório, a pasta pesada na mão. As ruas do centro de São Paulo estavam encharcadas, refletindo as luzes de neon da cidade. Ela apertou o trench coat em volta do corpo, o frio cortando o tecido. Só queria chegar ao apartamento modesto na Vila Madalena, pedir comida e chorar no banho. Destrancou a porta da frente do prédio e entrou no saguão mal iluminado. "Oi, porquinha." Camila congelou. O sangue virou gelo nas veias. Diego estava sentado no sofá do saguão, pernas cruzadas, girando um copo de café de papel na mão. Estava desgrenhado, os olhos maníacos e injetados. Ele se levantou, bloqueando o caminho até os elevadores. "Como você entrou aqui?" Camila exigiu, forçando a voz a ficar firme, mesmo com os joelhos tremendo. "A polícia?" Diego zombou, dando um passo em direção a ela. "Por quê?" "Por tentar falar com minha noiva. Ex-noiva." Camila retrucou, recuando em direção às portas de vidro. "A gente terminou, Diego. Já faz 8 meses. Me deixa em paz. Terminamos." "Quando eu digo que terminou," Diego de repente gritou, a fachada de calma se despedaçando. Ele avançou, agarrando-a com força pelo braço. Os dedos dele cravaram na carne dela dolorosamente, exatamente como ela tinha temido na festa. "Me solta!" Camila gritou, se debatendo contra o aperto. Mas Diego era mais alto e muito mais forte. Ele a puxou para perto, o rosto a centímetros do dela, o hálito com um forte cheiro de cerveja velha. "Você acha que consegue algo melhor do que eu?" "Camila," ele sibilou, os olhos percorrendo o corpo dela com puro nojo. "Olha só para você. Você é enorme. Ninguém nunca vai querer uma vaca gorda e patética como você. Eu sou o único que consegue aguentar te olhar sem roupa. Você é minha." Lágrimas de humilhação e dor brotaram nos olhos de Camila. Era o mesmo veneno que ele tinha injetado nela por anos. E Deus a ajude, uma parte pequena e quebrada da mente dela ainda acreditava nele. "Solta ela." A voz era calma. Não era um grito nem uma exigência. Era uma afirmação de fato absoluto e irrefutável. Ecoou pelo saguão vazio, esfriando o ar em vários graus. Diego parou, confuso, ainda mantendo o aperto doloroso no braço de Camila. Virou a cabeça em direção às sombras perto das caixas de correio. 3 homens entraram na luz fraca do saguão. 2 deles eram absolutas montanhas de músculo, vestidos em ternos escuros impecavelmente talhados. Mas foi o homem parado entre eles que fez a respiração de Camila parar de verdade na garganta. Vincenzo Moretti. Ele usava um terno 3 peças cinza chumbo, um cigarro apagado descansando entre os dedos. Parecia entediado, mas os olhos escuros, quase pretos, estavam fixos na mão de Diego, onde ela machucava o braço de Camila. E naqueles olhos havia a promessa de uma violência inimaginável. "Quem diabos é você?" Diego cuspiu, tentando encher o peito, apesar da voz vacilar levemente. "Isso aqui é uma conversa privada. Sai fora." Vincenzo nem sequer olhou para o rosto de Diego, estalou os dedos. Um som seco e afiado. Num borrão de movimento rápido demais para acompanhar, o homem com cicatrizes do corredor do hotel, Mateus, atravessou o saguão, agarrou o pulso de Diego, o mesmo que segurava Camila, e torceu. Um estalo horripilante ecoou pelas paredes de mármore. Diego soltou um grito agudo e agonizante, caindo de joelhos enquanto o pulso se espatifava. Soltou Camila na hora, agarrando o braço arruinado contra o peito, soluçando incontrolavelmente. Camila cambaleou para trás, ofegante, as costas batendo na parede fria do saguão. Encarou em horror absoluto Diego se contorcendo no chão. E depois olhou para os homens que tinham acabado de quebrar os ossos dele casualmente. Vincenzo caminhou devagar pelo saguão, o clique afiado dos sapatos italianos de couro funcionando como um metrônomo contra os gemidos de Diego. Passou completamente por cima dele, como se o homem chorando não fosse nada além de uma mancha no tapete, e parou bem na frente de Camila. De perto, ele tinha exatamente o cheiro que ela lembrava. Bergamota, uísque caro e perigo. Vincenzo estendeu a mão. Camila estremeceu, fechando os olhos com força, esperando um golpe.
Em vez disso, sentiu-o roçar agonizantemente gentil dos nós dos dedos dele nas lágrimas do rosto dela. Abre os olhos, Vincenzo murmurou. Minha bela. Camila abriu devagar. Ele a encarava com uma intensidade que fazia os joelhos dela fraquejarem. Ele te chamou de gorda. O olhar descendo devagar para as curvas escondidas sob o trench coat. Disse que ninguém ia te querer. Camila engoliu em seco, a vergonha queimando através do medo. Desviou o olhar. Por favor, só me deixa subir, não me machuca. Vincenzo se aproximou mais, invadindo o espaço pessoal dela, o peito roçando no dela. Ele levantou a mão, a palma grande e quente segurando o queixo dela, forçando-a a olhar de volta para os olhos escuros dele. Te machucar? Vincenzo repetiu, uma risada baixa e sombria vibrando no peito. Você usou um chefão da máfia para escapar de um rato, Camila Ribeiro. Você tinha gosto de medo e champanhe, e correu de mim. Eu não quero te machucar. O polegar dele deslizou pelo lábio inferior dela, bem onde ela o tinha beijado há 3 noites. Passei 4 dias virando essa cidade do avesso, procurando a mulher que ousou roubar de mim, Vincenzo sussurrou, a voz descendo para um ronronar rouco e possessivo. E agora que te encontrei, vou te mostrar exatamente o quanto um homem pode querer cada centímetro de você. Atrás deles, Diego gemeu de dor. Vincenzo nem olhou para trás. Mateus. Vincenzo ordenou, os olhos nunca deixando o rosto aterrorizado e hipnotizado de Camila. Leva o lixo lá para fora. E se ele chegar a 13 quilômetros da minha mulher de novo, quebra a outra mão dele. A transição do saguão, sujo e encharcado de chuva do prédio dela para a cobertura multimilionária na Avenida Faria Lima, parecia um sonho febril. Camila não tinha feito mala, nem sequer tinha trancado a porta da frente. Vincenzo Moretti simplesmente enrolou o sobretudo pesado de cashmere em volta dos ombros trêmulos e gelados de chuva dela e a conduziu para o banco de trás de um Maybach blindado. Agora, a luz do sol entrava por janelas do chão ao teto, iluminando um quarto maior do que o apartamento inteiro de Camila. Ela sentou na beira de uma cama enorme com lençóis de seda, encarando vazia bandeja de pães frescos e café preto que uma empregada silenciosa tinha deixado na mesinha de cabeceira. Você não comeu nada. Camila levou um susto. Vincenzo estava encostado no batente de mogno da porta. Tinha tirado o paletó e a gravata da noite anterior, usando apenas uma camisa social preta com as mangas dobradas, revelando antebraços marcados por músculos e completamente cobertos de tatuagens escuras e intrincadas. As tatuagens contrastavam violentamente com a estética de bilionário, um lembrete cru do sangue e da brutalidade que construíram o império dele. Não estou com fome. Camila mentiu baixinho, enrolando os braços em volta da barriga, um hábito defensivo que Diego tinha implantado nela. Senhor Moretti, eu não posso ficar aqui. Eu tenho um emprego. Eu tenho uma vida. Vincenzo se afastou do batente e caminhou até ela. A cada passo, a dominância pura que irradiava dele parecia sugar o oxigênio do quarto. Não parou até estar de pé entre os joelhos dela. Estendeu a mão, segurando os pulsos dela e puxando gentilmente os braços para longe da barriga. Você está se escondendo de novo, Vincenzo murmurou, os olhos escuros travando nos dela. Eu te disse ontem à noite, minha bela. Ninguém nunca mais vai te fazer sentir que precisa se encolher, especialmente não na minha casa. Diego disse. Diego é um homem morto se voltar a falar seu nome. Vincenzo a interrompeu, a voz letal e fria. Ele se ajoelhou na frente dela, completamente indiferente a arruinar a calça-cara no assoalho de madeira. As mãos grandes se assentaram, quentes, nas coxas fartas e pesadas dela. Escuta bem, Camila. Homens assim, homens pequenos e fracos. Eles tentam quebrar mulheres que carregam poder de verdade. O seu corpo é magnífico. É farto e macio e perfeito. Você é uma deusa feita para ser adorada, não um segredo para ser matada de fome. A respiração de Camila travou. Uma lágrima escorreu pelo rosto, completamente sem convite. Por 4 anos, disseram a ela que seu peso era um fardo, uma falha nojenta pela qual precisava se desculpar. Agora, o homem mais perigoso e poderoso de São Paulo estava ajoelhado, olhando para as coxas grossas e os quadris redondos dela como se fossem o santo grau.
Vincenzo se inclinou para a frente e pressionou um beijo suave e demorado na barriga dela, por cima da seda da camisola emprestada. O gesto era tão terno, tão completamente em desacordo com o chefão de máfia violento que ele era, que um soluço rasgou a garganta de Camila. "Comprei roupas para você", Vincenzo disse, se levantando e a puxando de pé com uma força tranquila. Ele a guiou até o closet enorme, do tamanho de um quarto. Camila arfou. O espaço estava cheio de dezenas de peças de grife, feitas sob medida. Havia vestidos em envelope verde esmeralda de estilistas renomados, blusas de seda fluidas e saltos vermelhos de sola vermelha, largos o bastante para não machucar os pés dela. Ele não tinha apenas comprado roupas. Tinha contratado uma equipe inteira para garantir que tudo fosse desenhado explicitamente para valorizar o corpo plus size dela. Em cima da ilha central estava uma caixa de veludo com um colar de diamantes ofuscante. "Vincenzo, isso é demais. Eu não posso aceitar. Eu sou só uma contadora. Você é minha." Vincenzo corrigiu suavemente, deslizando os braços em volta da cintura dela por trás e puxando-a de volta contra o peito firme. Enterrou o rosto na curva do pescoço dela, inalando o perfume. E a mulher que fica ao lado do chefe da família Moretti usa o que bem entender. Se arruma. "Hoje à noite vamos ao Nero. Quero a cidade inteira te vendo." Mas o que Vincenzo não contou, o que ele escondia ativamente atrás dos presentes luxuosos e do carinho intoxicante e obsessivo, era a tempestade se formando no submundo. No andar de baixo, no escritório fortemente guardado do porão da cobertura, Mateus estava debruçado sobre uma mesa de metal. "A família Rossi está se mexendo, chefe", Mateus relatou quando Vincenzo finalmente desceu. "Descobriram sobre a garota. Sabem que você a trouxe para cá." Vincenzo se serviu de um copo de uísque, a expressão endurecendo numa máscara de calma pura e sociopata. "Como? O ex dela." Mateus grunhiu, jogando uma pasta de Manila sobre a mesa. "Diego Galvão. Descobrimos que o banqueiro tem um problema com o jogo. Deve 650 mil reais para os Rossi. Quando quebramos o pulso dele e o humilhamos naquele saguão, ele foi correndo direto para o Tomás Rossi. Vendeu a identidade da Camila. Contou para eles que ela é a sua nova fraqueza." O copo de cristal na mão de Vincenzo se espatifou. Uísque e sangue pingaram no tapete persa. "Fraqueza?" Vincenzo repetiu, um sorriso terrivelmente frio se esticando pelo rosto. "O Tomás Rossi acha que minha mulher é uma fraqueza." Ele puxou um lenço monogramado do bolso e enrolou a mão sangrando. "Dobra a segurança do perímetro. E Mateus, avisa os rapazes para carregarem as balas de ponta oca hoje à noite. Os Rossi vão tentar alguma coisa no restaurante. Eu quero que tentem." O salão privativo do restaurante Nero era uma aula de luxo moderno, mas Camila mal conseguia se concentrar no elaborado menu degustação de 14 pratos. Estava hiperconsciente demais do homem sentado à sua frente. Vincenzo estava devastador num smoking azul marinho. Ele não tinha parado de tocá-la a noite inteira, uma mão no joelho dela por baixo da mesa, os dedos percorrendo a pele nua do ombro dela, os olhos escuros caindo constantemente no decote profundo realçado pelo vestido de veludo vermelho, sob medida, que ele tinha escolhido para ela. Ele a fazia se sentir poderosa, fazia se sentir sexy. "Você está quieta", Vincenzo notou, tomando um gole de vinho. "Estou só sobrecarregada", Camila admitiu, os dedos brincando com a haste da taça. "Há 4 dias eu tinha medo da própria sombra. Agora, estou usando um vestido que custa mais do que o meu carro, jantando com um homem que é dono de metade da cidade." Ela olhou para cima, o olhar firme. "Você vai me manter trancada, Vincenzo? Eu sou só um bichinho de estimação?" Vincenzo pousou o copo. A borda brincalhona e sedutora sumiu dos olhos dele, substituída por uma intensidade fervente. "Você não é um bichinho, Camila. Você é a única coisa na minha vida que respira vida em mim. Se você quiser ir embora agora mesmo, eu ponho você num carro, dou 13 milhões de reais e você nunca mais me vê. Mas se você ficar, fica como minha igual, minha rainha." Antes que Camila conseguisse processar o peso enorme daquela promessa, as pesadas portas de mogno do salão privativo explodiram para dentro. Caos se instaurou. 3 homens de jaqueta de couro escura irromperam no salão, erguendo armas automáticas.
Mas Vincenzo estava esperando. Mais rápido do que Camila conseguiu piscar, ele virou a pesada mesa de carvalho para cima, jogando Camila no chão e protegendo o corpo dela inteiramente com a própria estrutura massiva. Tiros ensurdecedores rasgaram a tranquilidade do restaurante. Taças de cristal explodiram. Gesso caiu do teto. Camila gritou, pressionando as mãos sobre os ouvidos, o rosto enfiado no peito de Vincenzo. Ele não vacilou. Segurou-a com força, uma fortaleza humana de músculo e alfaiataria sob medida. Fica no chão. Vincenzo rugiu sobre o barulho. Do corredor, Mateus e 4 homens da família Moretti revidaram o fogo. O tiroteio foi brutal, preciso, e acabou em menos de 40 segundos. Os 3 atiradores dos Rossi caíram no chão, mortos antes mesmo de entenderem o que tinha dado errado. O silêncio ensurdecedor que se seguiu era aterrorizante. O cheiro de cobre e enxofre encheu o ar. Vincenzo se levantou, puxando Camila com ele. Passou as mãos rapidamente pelo corpo dela, os olhos selvagens de pânico frenético, até ter certeza de que ela não tinha um único arranhão. Você está machucada? Fala comigo, Camila. Eu estou bem, ela balbuciou, tremendo tão violentamente que os dentes batiam. Traz ele aqui. Vincenzo latiu por cima do ombro. Mateus arrastou uma figura ensanguentada e choramingando para dentro do salão de jantar destruído. Era Diego. Estava machucado, faltando um sapato e chorando histericamente. Camila, por favor. Diego gritou, se debatendo contra o aperto de ferro de Mateus. Os Rossi disseram que iam me matar se eu não contasse onde você estava. Camila encarou o homem patético e choramingando no chão. Este era o homem que a tinha aterrorizado por anos. O homem que a tinha feito odiar o próprio reflexo. E agora, olhando para ele se arrastando entre os cacos de vidro de um restaurante estrelado, ela sentiu absolutamente nada além de nojo. Vincenzo puxou uma pistola prateada lisa do coldre de ombro. Engatilhou, o clique metálico ecoando alto no salão e pressionou o cano diretamente na testa de Diego. Você vendeu o que é meu, Vincenzo disse baixinho. A ausência absoluta de emoção na voz dele era mais aterrorizante do que qualquer grito. Me dá um motivo para eu não pintar esse chão com o seu miolo. Vincenzo, espera, Camila disse. Vincenzo congelou. Não abaixou a arma, mas olhou para ela. Os homens no salão ficaram tensos, completamente chocados de que alguém ousasse interromper o chefe durante uma execução. Camila deu a volta na mesa virada, o vestido de veludo vermelho varrendo o vidro espalhado. Olhou para baixo, para Diego. Ele olhou para cima, para ela, com olhos patéticos e esperançosos, achando que ela ia salvá-lo. Você me disse que eu era fraca, Camila disse, a voz firme e clara. Disse que eu não era nada sem você. Mas olha para você, Diego. Você é um covarde. Você me vendeu para salvar a sua própria vida miserável. Ela se virou para Vincenzo, olhou para a arma na mão dele, para o sangue no chão, para o submundo escuro e violento que ele comandava. Percebeu, com clareza absoluta, que não tinha medo da escuridão dele, porque a escuridão dele existia inteiramente para proteger a luz dela. Camila estendeu a mão e gentilmente empurrou o braço armado de Vincenzo para baixo. Não mata ele aqui dentro, vai estragar o meu vestido. A respiração de Vincenzo travou. Um sorriso lento, malicioso e imensamente orgulhoso se espalhou pelo rosto aristocrático dele. Olhou para ela como se ela tivesse acabado de lhe entregar o mundo. Mateus, Vincenzo disse, sem tirar os olhos de Camila, leva o Sr. Galvão para o porto. Faz ele entender a penalidade pela dívida dele. Não, Camila, não, por favor. Diego gritou, enquanto era arrastado para fora do salão, a voz sumindo pelo corredor até uma porta pesada bater, cortando-o completamente. O salão de jantar ficou quieto de novo. Vincenzo guardou a arma no coldre e deu um passo em direção a ela. Segurou o rosto dela nas mãos, os polegares limpando uma mancha de poeira na bochecha. Você não fugiu, Vincenzo sussurrou, maravilhado. Eu terminei de fugir, Camila respondeu, alcançando os pulsos dele para segurá-los. Deu um passo no espaço dele, pressionando as curvas macias e fartas contra o corpo duro e musculoso dele. Você prometeu que eu não ia precisar mais me esconder. Vincenzo soltou um gemido baixo, enrolando os braços na cintura dela e levantando-a do chão. Ele a beijou,
Um beijo esmagador, desesperado e ferozmente possessivo, que tinha gosto de pólvora e devoção absoluta. Nunca mais, minha bela. Vincenzo jurou contra os lábios dela, as mãos explorando o peso farto dos quadris dela. Você é a dona de São Paulo agora. Deixa eles tentarem te menosprezar. Eu queimo a cidade inteira por você. Camila o beijou de volta, deixando o calor do chefão da máfia lavar os últimos resquícios do passado dela. Ela tinha beijado por acidente um estranho num corredor, desesperada para escapar da própria vida. Em troca, ele tinha lhe dado um reino. A queda de Camila no submundo glamouroso e perigoso da família Moretti te deixou sem fôlego. Se você amou essa história de uma rainha plus size, encontrando seu rei sombrio e protetor, aperta o like e compartilha esse vídeo com as suas amigas apaixonadas por romance. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho de notificações para nunca perder outra história emocionante e picante como essa. Deixe um comentário aqui embaixo. Você teria escolhido o chefão da máfia?